Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Esta é uma fala de Jair Bolsonaro rebatendo o presidente Joe Biden ainda no ano de 2020. Na época, o assunto se tornava mais uma barreira criada na relação bilateral entre os governos, que, aliás, nunca foi das melhores. O brasileiro foi o último presidente do G20 a reconhecer e parabenizar a vitória de Biden nas eleições americanas, ficando atrás até mesmo do presidente russo Vladimir Putin. Em uma postagem no Twitter nesta terça-feira, Bolsonaro se dirigiu ao presidente Joe Biden e disse esperar que os Estados Unidos sigam sendo a terra dos livres e o lar dos corajosos. Bolsonaro foi o último chefe de Estado do G20 a reconhecer a vitória de Joe Biden sobre Donald Trump nas eleições de 3 de novembro. Porém, estamos em ano eleitoral e uma boa relação com os Estados Unidos é fundamental para a imagem do atual presidente no cenário internacional. Esse é um dos motivos para Bolsonaro ter aceitado o convite para participar da 9ª Cúpula das Américas, que ocorre em Los Angeles entre os dias 6 e 10 de junho. O presidente Bolsonaro confirmou que vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante a Cúpula das Américas no mês que vem. Até então era incerta a presença de Bolsonaro no evento. Como mostrou o Estadão Broadcast Político, Bolsonaro resistia a participar do encontro multilateral para focar em sua agenda doméstica, incluindo a eleitoral. Após o convite para uma reunião à parte da cúpula com Biden, a postura do governo mudou. O presidente Jair Bolsonaro confirmou à CNN que vai se encontrar com Joe Biden na Cúpula das Américas. Biden enviou ontem o ex-senador americano Christopher Dodd especialmente para comunicar a intenção do presidente dos Estados Unidos de se encontrar com Jair Bolsonaro numa reunião à parte da cúpula que vai ser realizada em Los Angeles. Este será o primeiro encontro pessoal entre Biden e Bolsonaro, desde a posse do presidente dos Estados Unidos em janeiro de 2021. No entanto, Bolsonaro reclamou do gelo que levou do presidente americano no G20, mas afirmou que pretende fazer valer esse novo encontro. Quando entrou o Biden, simplesmente houve um congelamento. Tá? Da minha parte, eu não mudei a minha política com eles. Encontrei com ele no G20, passou e... como se não existisse. Mas esse foi um tratamento para todo mundo por parte do Biden. Não sei se é a idade, o que é, né? Mas pelo que eu vi, foi acertado. Terei uma bilateral com ele e eu irei para lá para fazer valer o que o Brasil representa para o mundo. O convite também surge em meio à preocupação do governo americano com o possível esvaziamento do encontro, idealizado pela Casa Branca como uma tentativa de retomar o protagonismo na região. Os regimes de Cuba, Venezuela e Nicarágua não foram convidados para o encontro, pois não são reconhecidos pelos Estados Unidos. Em resposta a esse veto, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que faltaria ao evento. O anúncio veio após o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, avisar que enviaria um representante ao encontro caso os Estados Unidos decidissem excluir algum país da região. A Cúpula das Américas é uma reunião que envolve os chefes de Estado do continente americano, criada pela Organização dos Estados Americanos, com o objetivo de alcançar um nível maior de cooperação entre os países da Zona Econômica Americana. O encontro foi realizado pela primeira vez no dia 9 de dezembro de 1994, em Miami, nos Estados Unidos. Nesta ocasião, os Estados Unidos apresentaram formalmente a proposta de uma área de livre comércio entre todos os países americanos, com exceção de Cuba. O evento deste ano terá o tema Construindo um Futuro Sustentável, Resiliente e Equitativo.
que tem como mote principal a defesa da democracia. Vale lembrar que a indicada a comandar a embaixada americana no Brasil, Elizabeth Bagley, disse em sabatina no Senado dos Estados Unidos recentemente que, apesar de Bolsonaro, o país terá eleições livres. A Elizabeth Bagley, ela disse o seguinte, que atua no sistema democrático há mais de 30 anos, que já monitorou diversas eleições no mundo inteiro e que sabe que não será um momento fácil por causa dos muitos comentários feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, mas que ela acredita que, apesar de todos esses comentários, essa realidade histórica das instituições brasileiras vai prevalecer. Além da proteção à democracia, será debatido no encontro o aumento da resiliência contra pandemias, construir um futuro verde, estimular o uso de energias limpas e acelerar a transformação digital no continente, como destacou Jen Psaki, representante do governo norte-americano, ao falar sobre o evento. Os convites ainda não foram emitidos. Sabemos que a cúpula é uma oportunidade valiosa para focar em algumas das questões mais importantes compartilhadas, como a luta contínua pela liberdade e democracia para todos os países, metas climáticas e uma resposta mais forte e colaborativa para a Covid, além de abordar as causas básicas para a migração, bem como perseguir o crime organizado e a instabilidade econômica. O evento também vai abordar a questão da tecnologia 5G, assunto que envolve também a China, que é a grande fornecedora de tecnologias de conexão. O país asiático busca fechar negócios com países do continente, enquanto os Estados Unidos, há alguns anos, pressionam os governos da região a não adotar equipamentos de Pequim. Tema que também está em discussão no Brasil. Pelo cronograma da Anatel, nas capitais e no Distrito Federal, o 5G vai estar disponível até julho, nas cidades com mais de 500 mil habitantes até julho de 2025, com mais de 200 mil habitantes até julho de 2026, até julho de 2027, municípios com mais de 100 mil habitantes e com mais de 30 mil até julho de 2028. Já a agenda ambiental, que é uma das razões para afastamento entre os Estados Unidos e o Brasil, pode gerar discordância entre os dois países. Desde o início de seu governo, Biden foi crítico à postura de Bolsonaro e cobrava ações mais efetivas no combate ao desmatamento da Amazônia. O novo presidente americano Joe Biden sinaliza que irá se afastar cada vez mais do governo de Jair Bolsonaro, que deixaria o Brasil ainda mais isolado no cenário internacional. E uma das grandes divergências entre os dois governos será a agenda ambiental. Na cúpula, há a expectativa de que os participantes sejam instados a assumir novos compromissos nessas áreas. Qual será o posicionamento de Bolsonaro mediante exigências internacionais? De que forma o Brasil terá relevância nas negociações durante a cúpula? Será que o presidente deixará de ser um pária internacional? Sobre estes temas, nós vamos conversar agora com um especialista em relações internacionais e professor da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, Rafael Iores. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Muito obrigado, Emanuel. O prazer é sempre meu. Professor, a decisão de Bolsonaro de participar da Cúpula das Américas, que ele hesitou por algum tempo, mas agora confirmou, tem essa participação, essa decisão, tem em grande medida um cálculo de benefício de imagem muito mais para a política interna em ano eleitoral do que propriamente para avanços na agenda de relações internacionais? Então, a gente está lidando com políticos, né? Então sempre tem um uso político, né, de qualquer ação que os políticos fazem. Isso não quer dizer nada nefasto, né? Mas simplesmente trata-se de decisões políticas que tem também um lado simbólico da política sempre, né? E especialmente lembrando que ultimamente o Bolsonaro teve na Rússia, né? Teve um certo para algumas pessoas, né? Que continuam apoiando o presidente Bolsonaro. Isso pode ter sido uma ação, uma visita interessante, mas houve algum desgaste, porque lembremos, o governo Bolsonaro começou, inclusive lá antes da eleição, na sua campanha, né, com uma promessa de uma aproximação muito grande, sinalizando uma aproximação muito grande, quase que de alinhamento quase automático, né, com os Estados Unidos. Lembremos que tratava-se naquela época de um presidente nos Estados Unidos, que era o Trump.
Então, tinha já uma relação, inclusive familiar, entre a família Bolsonaro e a família Trump, que permitia também esse movimento de uma aproximação muito grande, e houve, de fato, essa aproximação. Eu não vejo grandes ganhos, né? Eu já comentei sobre isso, já escrevi sobre isso, nessa tentativa de aproximação, mas existia esse alinhamento muito próximo, inclusive não só do ponto de vista estatal entre os países, mas uma questão assim das presidências das famílias, né? Só que isso se desgastou um pouco nos últimos tempos, porque o Trump não foi eleito. O Bolsonaro cometeu aí algo que não é comum da diplomacia, que é sinalizar uma preferência numa eleição de um outro país. Ele claramente se disse que ele preferia que o Trump fosse continuasse sendo o presidente do país. E como o Biden ganhou, e o Biden veio num movimento, né, que chegou à presidência anti-Trump, né, para evitar a reeleição do Trump, houve aí uma necessidade de reajustar. Né? A diplomacia brasileira já vinha se reajustando com a saída do ministro Araújo, né? Ernesto Araújo, então já vinha aqui meio que tentando se reajustar, voltar mais ou menos ao seu equilíbrio normal. O Itamaraty tem uma tendência muito mais, né, é um transatlântico, ele tem uma tendência muito mais assim moderada e, né, na sua grande história, no arco da história do Itamaraty, e houve uma aproximação aí muito entusiasmada, né, na administração do Ernesto Araújo. Então já vinha se recalibrando, e com a nova gestão do Itamaraty, e eu acho que isso passa por agora novamente. Né? As duas presidências estavam meio que tentando se entender, existia diálogo, nunca houve rompimento. Né? Da administração Biden houve a sinalização de que iria trabalhar com o Bolsonaro, né, ainda assim, né, e o Bolsonaro mais ou menos estava sentindo como é que ia ser isso, que levou, portanto, a essa situação atual, onde nós temos aí os dois presidentes, os maiores, das principais sociedades do hemisfério americano, né, o Brasil e os Estados Unidos, finalmente agora, há 1 ano e meio da posse, né, do início do governo do Biden, finalmente se encontrando. Que bom que vão se encontrar, mas demorou, porque eles estavam mais ou menos aí tentando achar uma forma, né, de ter um momento mais propício. Então, eu acho que sim, especialmente, como eu disse antes, né, essa questão da visita à Rússia, que talvez para evitar rusgas maiores, e também para voltar a uma certa normalidade da sua própria gestão, que sinalizava essa aproximação com os Estados Unidos, né, Bolsonaro disse, não vou se eu não conseguir ter uma agenda bilateral, né, se eu não tiver um encontro pessoal com o Biden, e a administração americana foi receptiva a isso, e acho que inteligentemente, porque é importante que as duas, independente das preferências pessoais dos presidentes, é importante que haja sempre diálogo entre as nações, né, entre os estados. É curioso isso que você está falando, professor, que o Bolsonaro tem, apesar de ter aceito, né, o encontro bilateral, né, com essas bases que o senhor destacou, mas o Bolsonaro tem reclamado do isolamento, ele reclama que o Biden não dá bola para ele. Mas essa situação foi cavada pelo próprio presidente brasileiro, não foi, professor? E, além disso, quer dizer, do ponto de vista doméstico também, o Biden tem que negociar várias demandas internas. O Biden foi eleito no movimento anti-Trump, né? Mas com essa aproximação do Bolsonaro e do Trump, claro que tem uma certa, né, rusga nesse sentido de que ele não podia, né, no início do seu governo, tentar uma aproximação muito grande com o Brasil na presidência do Bolsonaro, porque tinha esse retrospecto. E tinha que também sinalizar para seus apoiadores, especialmente apoiadores mais à esquerda, embora aqui nós lembremos, tem só 2 partidos, então, na verdade, ambos partidos têm várias correntes dentro dele. Existem correntes mais conservadoras, mais moderadas, mais centristas, mesmo dentro do Partido Democrata, mas também tem, claro, ambientalistas, pessoas mais à esquerda, que não iriam ver com bons olhos uma tentativa da administração Biden de ter um diálogo muito estreito com o governo Bolsonaro. Então, de novo, essas acomodações levam tempo, a diplomacia sempre tem uma natureza mais moderada, né, que requer conversas e tudo mais. Então, acho que finalmente chegou o momento, né, espero que de fato haja esse encontro, que agora foi confirmado pelo Planalto, pelo Itamaraty, mas não sabemos exatamente, tem alguns temas que eles vão tratar, provavelmente, né, questões ambientais, questões da democracia, que ambas, né, ambiental e democracia, são temas um pouco difíceis, porque são presidências que não têm, de fato, a mesma visão sobre esses temas, né, mas que tem que haver diálogo, tem que haver alguma conversa, e esperemos que, enfim, algo positivo possa sair disso, embora não esperaria grandes movimentações em ambas as áreas, porque são temas onde, de fato, como eu disse, os governos não estão muito alinhados. Aliás, esse talvez seja o ponto mais delicado, professor, porque a questão do processo eleitoral brasileiro, porque há uma pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil, a gente ouviu isso, né, recentemente
em relação à nova embaixadora dos Estados Unidos aqui no Brasil, né, na sua sabatina, falando do processo eleitoral brasileiro, comentando que será um processo justo e limpo a despeito do Bolsonaro. Digamos que essa é a parte mais delicada do encontro. Não sei se eles vão tratar diretamente sobre eleições, mas cria um nível de tensão esse tema nesse encontro? De novo, trata-se de uma conferência ampla, né, e de uma conferência de nível presidencial. Portanto, é difícil que se trate muito em detalhes, que vão entrar em questões muito de minúcias, né? Então, não acredito que aí teríamos desgastes ou atritos, né, claramente só nesse encontro. Seria mais o caso de conversas futuras. Quando presidentes se encontram, eles já conversaram muitas coisas antes e pautas de comum acordo, que tendem talvez a ser mínimas, onde se trata, né, em se tratando de presidências que têm visões muito diferentes, como é o caso, mas eles vão fazer sinalizações, de novo, voltando à sua pergunta inicial, né? Foto e dizer que querem diálogo, que uma nação respeita a outra, que uma acha que é importante a relação com a outra, o que é verdade. E é que bom que seja, né? Então, não acho que vai ter grandes questões. Mas, claro, eu não acho que de novo, digamos assim, o Departamento de Estado aqui, né, que é o equivalente do Itamaraty nos Estados Unidos, vai entrar em minúcias no sentido de pressionar questões específicas da presidência. Eles vão reiterar que eles acreditam na legitimidade, nas instituições brasileiras, né? Porque eu acho que, de novo, existe uma visão muito diferente do que é que se trata de democracia hoje em dia no mundo, né? O governo Biden é um governo que reconhece que tem havido, nos últimos tempos, um desgaste da democracia liberal ao redor do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos. E a administração Bolsonaro vai negar isso, vai dizer que movimentos alinhados com o governo dele, portanto de Trump e de outros presidentes de extrema-direita no mundo, que são os verdadeiros representantes da democracia. Portanto, tem que ter visões estruturalmente díspares nessa questão. Então não há que se esperar que vá haver aí grandes projetos em comum. O que não quer dizer que isso vá garantir que ele, de fato, em outubro, vai cumprir, né, com o que se espera, não só democratas ou apoiadores da democracia nesse sentido, né, não só democrata partidário do Partido Democrata, mas todos que acreditam na democracia, esperam que sejam respeitados os resultados eleitorais de eleições justas em qualquer lugar do mundo. É disso que se trata o que a gente chama de institucionalidade democrática, né? Isso não... Enfim, isso é uma questão que nós, brasileiros, embora eu more aqui, eu sou brasileiro e estou aqui me colocando, me incluindo aí na comunidade brasileira do mundo, né, que temos que resolver com a nossa democracia, com a nossa consolidação ou reconstrução da nossa democracia. Para os interesses do Biden, e isso tem ficado claro, né, professor, a participação do Brasil é até essencial para o sucesso da Cúpula das Américas, porque há outras ameaças de não participação, especialmente de um player importante nas Américas, que é do México, né? O Obrador ameaça não ir à Cúpula das Américas. Ter a garantia da presença do Brasil, do Itamaraty, do Bolsonaro, também é fundamental para o Biden, para os interesses do Biden, não é, professor? O que reitera essa necessidade dos Estados Unidos fazerem esse jogo de cintura, essa dança toda, talvez inclusive moderarem as pressões que eles talvez gostariam até de apresentar, né, para o governo Bolsonaro, porque na ausência do México, a se confirmar isso, que o presidente Obrador já sinalizou que ele não irá pessoalmente, vai haver uma comitiva mexicana, mas ele não iria, né, o que é em democracia isso é muito importante, né, isso sinaliza muita coisa. A presidência da Bolívia já disse que também não irá, e se trata do quê? Se trata da pressão de vários países, né, México, Honduras, Bolívia, né, que querem, né, que pressionam para que Cuba, Nicarágua e Venezuela sejam convidados, que não foram. Né, e aí, claro, é um imbróglio longo, especialmente Cuba, né, que vem lá da Guerra Fria, né, já nos últimos anos, já no século XXI, uma pressão da América Latina, né, para que Cuba pudesse participar, e interessantemente já participou. Não era tradicionalmente, quando a ideia, né, das Cúpulas das Américas começou em 94 com o governo Bill Clinton, Cuba não foi convidada. Mas já recentemente, nas últimas 3, foi convidada, né? Antes do Trump, mas eu digo no século XXI já. Mas agora o Biden, de certa maneira, retomou, né, um pouco anacronisticamente isso, né, essa coisa de não convidar, de botar pressão, e incluiu aí não só Cuba, como Nicarágua e Venezuela, porque se diz que é uma cúpula para discutir, para garantir, para defender, para promover a democracia no continente, e não são países democráticos, né, na visão dos Estados Unidos, nem Cuba, nem Nicarágua, nem Venezuela. E aí
Bom, se a gente quer questionar a democracia, a gente deveria questionar também o governo de El Salvador, tem questões interessantes aí para Guatemala, por que esses países foram convidados, né? Isso é uma questão, 2 pesos, 2 medidas em algum grau. Eu acho que há, enfim, questões pertinentes a serem discutidas, deveriam ser discutidas em outros países também, inclusive no Brasil, né? Mas não se trata disso. Então, há essa sinalização de governos um pouco mais à esquerda, como é o caso da Bolívia e do México, de que, olha, na ausência do convite, né? Desde que haja o convite, a Nicarágua pode decidir não ir, mas não foi feito o convite. Então a pressão é por aí, né? A gente quer que seja feito o convite, que a gente tem que ter uma cúpula realmente das Américas. Então há um grande risco de que, eu estava olhando esses dados ontem, mais ou menos 9 países, né? A gente está tratando aí de 20 e poucos, ou seja, um número significativo, 9, Sim, que ameaçam não ir, né? No ponto de vista da visita de Estado, né? Que os presidentes de seus respectivos países não irem. Isso de fato esvazia. O que nos leva a uma outra questão, Emanuel, que é um pouco essa situação mais ampla, pensando nas Américas, né? Lembrando o seguinte, um pouco a perspectiva histórica, que antigamente, até recentemente, né? Quando os Estados Unidos chamavam, a América Latina ouvia, respondia, né? Atendia. E não se trata mais disso, já é uma região, um mundo em mudanças, mas também a região, né? O nosso continente, a nossa região em mudanças, onde... veja, né, por exemplo, nós temos outras possibilidades de barganha com grandes atores, né, inclusive extra-hemisféricos, especialmente a China, onde alguns países se veem não tanto na dependência de estarem tão alinhados com os Estados Unidos e, portanto, se darem ao luxo de dizer, não, se não for nas minhas condições, não me interessa participar dessa conversa. O senhor citou a influência da China. Em que medida esse encontro da Cúpula das Américas, dada essa disputa dos Estados Unidos com a China, pode vir a fortalecer esses países que fazem parte da cúpula do ponto de vista econômico, né, depois da pandemia e uma necessidade de reajuste de cadeias de produção, professor? Pois é, me parece que tem 5 temas centrais para serem discutidos lá em Los Angeles, né, no início agora de junho, democracia, questão ambiental e também a questão da pandemia, que eu, na verdade, me alegro muito, que eu acho que são temas todos importantes, além de questões econômicas, como você falou, mas a pandemia, eu digo o seguinte, quer dizer, já durante, né, o auge da pandemia, eu chamava a atenção, sinalizava de que se os Estados Unidos querem, né, se recolocar, se reposicionar, serem ouvidos, né? E existe, cá entre nós, uma inércia, e talvez até positiva, de um alinhamento cultural, histórico da América Latina com os Estados Unidos, né? Ou seja, em situações um pouco mais promissoras, onde há um maior diálogo, a América Latina sempre está pronta para ouvir os Estados Unidos e cooperar com os Estados Unidos, né? É muito mais difícil você ter esse alinhamento histórico, cultural, né, com a China. Agora, o fato é que hoje em dia, quase todos os países da América Latina têm como parceiro principal no mundo econômico e de investimentos a China, e não mais os Estados Unidos. Então, talvez você não tenha essa aproximação tão natural, digamos assim, né? Latino-americano adora visitar os Estados Unidos, ir para Miami, né? Então existe uma aproximação natural. Mas, veja, também existe um certo pragmatismo. Se a China é tão importante do ponto de vista econômico, os Estados Unidos vai ter que melhorar a sua oferta, né? Para poder continuar tendo essa relevância histórica. De novo, é uma relevância histórica. Eu, como cientista político e historiador, sempre reconheço problemas, não necessariamente sempre foi algo positivo, mas sempre esteve lá, sempre existe essa relação estreita. Eu gostaria que a pandemia, a democracia, o ambiente fossem oportunidades para construir projetos em comum construtivos, né, positivos. Para a gente fechar, professor, eu vou tomar como base a última pesquisa eleitoral que saiu aqui no Brasil, que inclusive em votos válidos dá a vitória em primeiro turno para o ex-presidente Lula. O que o senhor imagina, caso haja essa alternância de poder e agora indo para um líder de esquerda ou de centro-esquerda, se é que a gente pode colocar assim, o que pode significar nessa relação bilateral Brasil-Estados Unidos, com o Biden ainda à frente do comando dos Estados Unidos? Sim. Eu acho que retomaria, né, ou seja, seria um caminho mais aberto para um estreitamento maior, mas estreitamento aí não esse estreitamento automático, personalista, que foi o caso do Bolsonaro com o Trump, mas um estreitamento no sentido de projetos em comum, ou seja, essa agenda ambiental, essa agenda democrática, né, essa agenda, a mesma agenda econômica e outras, a pandemia, com o governo Lula e o governo Biden, né, poderiam ser mais bem encaminhadas, né, nesse
contexto. Houve uma certa ironia do destino que Biden e Lula e Obama não coincidiram muito. Né? Lula teve uma boa relação com Bush, né? Surpreendentemente, inclusive, né? Mas, claro, o mais natural seria um alinhamento maior com o Obama. Mas aí teve várias questões. Obama não estava muito focado na América Latina, estava muito mais interessado na Ásia, né? Em outras questões, então não deu tanto foco e não coincidiram muito em termos de timing. Né? Então existia, embora Biden, lembremos, também só tem mais 2 anos, no caso do ano que vem, esse é o governo Lula no Brasil, e tudo indica que o Biden vai estar enfraquecido a partir das eleições nos Estados Unidos de novembro desse ano. Então, também as grandes ambições de que vão, né, mudar historicamente, aí projetos vão ser muito revolucionários, também não cabe. Mas, de qualquer maneira, eu acho que seria havia a possibilidade de uma conversa um pouco mais construtiva e com mais, talvez, alinhamento no sentido positivo, né? Ou seja, concordarem mais em projetos em comum numa relação bilateral com o governo Biden e Lula, especialmente nesses temas aí, ambiental, democracia, pandemia, né? Então, mas bom, vamos ver. Primeiro tem que ver como é que vai estar o Brasil ano que vem e o próprio governo Biden. Verdade. Muito bem, esse é o professor da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, Rafael Iores, mais uma vez gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem, um pouco para a gente comentar esse encontro o primeiro encontro bilateral entre Bolsonaro e Biden na Cúpula das Américas. Obrigado, viu, professor? Muito obrigado, sempre às ordens. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 30 de maio de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma ótima semana e até mais.